basicamente, logo depois da residência, fui fazer reprodução. Eu faço reprodução humana, fertilização, inseminação. E, dentro até do próprio tratamento oncológico, a gente faz muita criopreservação de oócitos. Então, eu estimulo a ovulação, congelo os óvulos antes do procedimento de quimioterapia, que é uma situação muito interessante para as pacientes que querem ter filhos depois. E aí, em determinado momento, uma colega minha de turma de faculdade falou para mim: olha, eu sou dermatologista e eu não posso aplicar o laser vaginal. E você não tem interesse? Você gosta de coisas diferentes, em fazer o curso, em fazer laser ginecológico? Eu falei: olha, eu estou com uma agenda cheia, tenho bastante coisa e tal, mas fiquei com aquela situação, ela me insistiu, eu falei: vou experimentar. Aí eu fiz o curso de laser vaginal, gostei muito. Depois eu fiz o curso avançado para promover várias cirurgias ginecológicas com laser e me apaixonei pelo laser. Comecei a ver assim os efeitos e, principalmente nas pacientes que não podem usar hormônio, a importância de você fazer um tratamento local sem riscos para a paciente. Bom, então, com relação ao laser, o que a gente mais usa, tem vários tipos de laser, é o laser do dióxido de carbono, do CO2, fracionado a nível vaginal. Então, o que é laser, né? Lembrando um pouquinho, a gente está com 60 anos do laser, e o laser assim, foi o primeiro insight do laser foi Einstein que teve, 1915, 1917, e depois essa história foi um pouco abandonada, com tantos projetos que ele tinha, depois foi retomado, e começou com o maser, que era a amplificação de micro-ondas, e depois do laser, propriamente dito, que é a amplificação da luz por emissão estimulada de radiação, que é isso que quer dizer a palavra laser. Então, basicamente, o que é laser, né? O laser é quando se amplifica a luz e é um feixe concentrado de luz. Então, aqui, quando eu estou usando essa ponteira, é uma ponteira laser. Então, é essa luz concentrada. E ela pode ser concentrada em diversos tamanhos de onda, em diversos, no caso do nosso vaginal, com uma potência variada, com um intervalo de exposição adequado e com a emissão de uma partícula após a outra, que é o espaçamento adequado também, dependendo do que a gente quer. Tá? E o laser, então, foi usado para cirurgia, para odontologia, na indústria. Então, você consegue, dependendo da quantidade de calor, você consegue cortar uma barra de ferro com laser. Então, o laser tem inúmeras aplicações. Bom, agora vamos voltar para a nossa área. Então, na área da ginecologia, o que acontece? A vagina ela tem um epitélio rico em glicogênio. O estrogênio, que é o hormônio principal feminino, ele que vai influenciar a vagina ficar vascularizada, lubrificada. E, nas situações onde esse estrogênio baixa, seja por causa de medicações, no caso do tratamento quimioterápico e também no tratamento a longo prazo com inibidores dos estrogênios, que podem ser usados por até 5 anos, pelas pacientes que tiveram câncer de mama, e na menopausa, essa falta do estrogênio é que vai levar a uma atrofia da parede vaginal, que só vai aumentando com o tempo de menopausa ou de falta de estrogênio por causa medicamentosa. As camadas celulares da vagina diminuem, glicogênio lactobacillus, que o lactobacillus, só para a gente lembrar, são aquelas bactérias da flora vaginal normal, diminuem também, e, com isso, a vagina com menos camadas celulares, com menos lactobacilos, é uma vagina que facilita a infecção, a pessoa pode ter candidias de repetição ou outras infecções de repetição, e ela pode ter também dores, é um sintoma muito comum, que a gente chama de dispareunia, que são dores na hora da relação sexual. Pacientes se machucam, às vezes elas fazem pequenos cortes, e, através desses pequenos cortes, penetram mais micro-organismos e vai indo o ciclo vicioso. Então, o laser, quando a gente tem o aparelho do laser de CO2 fracionado que a gente usa, né, o Mona Lisa Touch, que é o que
Dr. Fernando Medina me chamou hoje para conversar com vocês, que é o mais usado, onde começaram os trabalhos na Itália, professor Salvatore. Como que a gente pode usá-lo, né? Então, a gente pode usar nesses quadros de atrofia, que é o que eu vou falar mais hoje, nas pacientes que desejam um tratamento simples, efetivo, e tem pacientes também que estão na menopausa, que não têm contraindicação de uso de hormônios, elas não tiveram um câncer, não têm uma contraindicação, mas elas não querem. Então, existem as pacientes que não querem. A gente chama de hormoniofobia. A pessoa chega e fala assim, olha, eu não quero usar hormônio. Ok, ela tem que ser respeitada, e para isso que a gente tem outras opções. E, por outro lado, tem pacientes que elas têm uma vagina mais larga, tiveram partos vaginais, e, com o tempo, elas foram perdendo um pouco também da elasticidade da vagina, e elas têm, às vezes, na hora da relação, entra muito ar, elas ficam com a vagina mais frouxa. Aí, dependendo dos parâmetros que a gente coloca no laser, a gente diminui o espaçamento entre um ponto e outro, aí a gente consegue diminuir, a gente consegue fazer o contrário do que a gente faz na atrofia, a gente consegue fechar mais a vagina. E as pacientes com incontinência urinária, a gente tem uma ponteira que eu vou mostrar para vocês, que é uma ponteira de 90 graus, que a gente joga o laser para a base da bexiga. E tem muitas pacientes que poderiam precisar de uma cirurgia para levantar a bexiga e que, com o laser, resolve. Então, a gente fez vários casos de pacientes que tinham queixa de perda urinária ao pular corda, ou teve pacientes que não conseguiam pular na cama elástica com os filhos, e que, depois do laser, com essa produção do colágeno, elas pararam de ter esse sintoma ou diminuíram muito. Bom, agora, falando especificamente da atrofia, a atrofia ela leva a uma secura da vagina, aí a pessoa fica passando aqueles hidratantes, a pessoa não aguenta mais ficar passando aqueles produtos todos antes da relação, porque é uma secura que vai realmente cada vez piorando mais. Pode dar um pouco de coceira, de prurido, irritação, a dor na relação, os sintomas urinários, disúria, urgência, a susceptibilidade a infecções, que eu falei para vocês. E, no caso da frouxidão, aquelas alterações sexuais, a pessoa, às vezes, diminui o prazer sexual, porque ela sente a vagina mais larga. E a vaginite atrófica ela vai só aumentando com o passar do tempo sem hormônio. Bom, aqui, para vocês verem como que funciona o epitélio de uma vagina saudável, com uma camada celular grande, e de uma vagina atrófica. Os vasos sanguíneos, que são esses na atrófica, eles ficam menores, com diminuição do fluxo, e, na vagina saudável, eles ficam mais abundantes. Bom, então, a secura, ela, devido à falta do estrogênio, gera dor, síndrome geniturinária, e, quando não se pode repor estrogênio nem por via oral ou sistêmica, né, ou transdérmica, ou local, esse sintoma é pior ainda, e daí o laser está mais indicado. Tem pacientes que, comparando com... A gente tem feito e participado de alguns estudos de comparação com o estrogênio, e, às vezes, o laser ele pode ser mais eficaz. A pessoa sente melhora do laser em relação até ao estrogênio local. É interessante isso, porque a aplicação do laser, além de tudo, ela é bem mais imediata. Bom, e o que o laser faz, então, né? Como que ele funciona? Então, o laser, então, essa luz concentrada, ela entra na mucosa vaginal, ela tem esse espaçamento que eu falei, que é a distância entre um ponto ou outro, e ela faz uns microfurozinhos com calor concentrado. E ela tem afinidade por água, o CO2 fracionado tem afinidade por água, inclusive água intracelular. Então, esse laser vai lá na célula e ele faz uma lesão naquela célula, só que do lado tem uma área boa. Então, fica uma área atingida pelo laser, uma área boa. E daí, a partir da área boa,
faz uma nova estruturação dos vasos sanguíneos, do colágeno, num processo de reparação. E esse processo de reparação vai estimular os fibroblastos, vai produzir mais colágeno, vai produzir os vasos sanguíneos, vai ter uma neovascularização que vai melhorar toda a mucosa vaginal e ela vai ficar com as funções mais de um tecido jovem e saudável. Então, a gente chama de bioestimulação. E, nesse processo metabólico, além do colágeno, que é o principal, é produzido ácido hialurônico, glicoaminoglicanas e proteoglicanas. O procedimento em si do laser é um procedimento ambulatorial, sem anestesia, o vaginal, eu estou falando, né? O da vulva, que eu vou falar para vocês depois, a gente passa um anestésico meia hora antes. Mas o dentro da vagina, o intravaginal, não é feita nenhuma anestesia e não dói absolutamente nada. O desconforto que a pessoa pode sentir é da colocação da ponteira, que é menor do que o aparelhinho de colher o Papa Nicolau, do que o espéculo. Tá? É um procedimento rápido. Geralmente, em 5, 10 minutos, a gente faz o laser. Ele já, na primeira sessão, ele já começa a ser efetivo. Tem alguns estudos celulares que eu vou mostrar para vocês, de biópsia da vagina antes e depois do tratamento. Um tratamento já começa a ser bem efetivo. As contraindicações de fazer o laser só não pode se fazer se a pessoa, no momento da aplicação do laser, está com uma infecção. Por isso que a minha amiga me chamou para fazer laser há 2 anos e pouco atrás. Estou indo para o 3º ano de laser, porque tem que ser um ginecologista, não pode ser um dermatologista, porque a gente coloca o aparelho primeiro, o espéculo, a gente olha se não tem nenhuma infecção, se não tem candidíase, se não tem gardnerella, se não tem nada. E aí que a gente seca a vagina, porque a vagina, se tiver com água, com secreção, o laser não penetra. Então, a gente tem que fazer primeiro esse processo de pegar uma gaze, secar a vagina, para depois a gente aplicar o laser. E ele é super seguro. Então, né, nesse tempo todo que eu fiz e dos trabalhos que eu vi, ninguém queima a vagina de ninguém, porque os parâmetros do laser são parâmetros bem seguros que a gente usa para isso, diferente de alguns procedimentos dermatológicos, às vezes, que, dependendo do fototipo e às vezes, falta de experiência de quem está aplicando, pode ter algumas lesões de queimadura. Bom, então, a técnica funciona da seguinte forma. A gente introduz uma ponteira. Essa ponteira é a ponteira 360 graus. Isso aqui é o útero, isso aqui é a bexiga. A gente introduz a ponteira vaginal até o colo do útero, e aí a gente vai fazendo o laser 360 graus na vagina toda. As sessões, basicamente, são 3 sessões. A pessoa faz a primeira, 30 a 40 dias a segunda, 30 a 40 dias a terceira, e depois, uma vez por ano, que é 12 meses, mais ou menos, a gente faz uma só de manutenção. Aí a pessoa não precisa ficar usando mais aqueles hidratantes vaginais, porque esse efeito dura 1 ano. E daí, uma vez por ano, a gente faz. Tem várias pacientes que eu estou reaplicando, que eu já fiz há 2 anos o procedimento, e agora estou fazendo, o ano passado, a primeira, esse ano, a segunda manutenção. Bom, então, em relação às ponteiras, essa ponteira aqui é a ponteira 360, que é indicada para atrofia vaginal, e essa ponteira é a ponteira 90, que ela é virada para a bexiga, para aqueles casos que a pessoa tem perda urinária, que tem uma bexiga hiperativa. E daí a gente faz o laser em 2 pontos apenas, que são os pontos, se você imaginar um reloginho, às 11 e às 13 horas, que é essa ponteira aqui. E esse é o aparelho que a gente usa, que a gente muda os parâmetros. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, rapidamente, um filminho de um procedimento do laser vaginal. A Stephanie vai colocar aqui para a gente.
Ali no cantinho. E dependendo da queixa da paciente e de como está a mucosa dela, a gente usa a ponteira de 360 graus. Volta. Tá. Bom, então essa é a primeira ponteira. Isso. É a ponteira e dependendo da queixa da paciente e de como está a mucosa dela, a gente usa a ponteira de 360 graus do laser para tratamento de atrofia leve, moderada e severa e também para os casos de vagina folgada. Então é só mudar os parâmetros para a gente conseguir tratar essas patologias. Próximo. Bom, aí eu fazendo o procedimento, a gente vai virando, como vocês podem ver aqui, e a gente vai puxando para fora. Enquanto a gente vai fazendo os pontos, a gente vai tracionando. Aqui, mais uma vez, o aparelho. E essa aqui é a ponteira que vocês não viram ainda, essa ponteira reta. É a ponteira que a gente faz por fora, porque tem... as pacientes que têm atrofia dentro da vagina, elas têm atrofia no introito também, ali na entradinha da vagina. Aí, nesse caso, a gente manda manipular lá na clínica, eu já manipulo para todo mundo que vai fazer o laser, eu já dou o anestésico já manipulado, elas passam lá e pegam e usam meia hora antes. Para a hora que elas chegarem para a consulta, elas passam na casa delas, elas colocam um plástico, tipo um Magipac, e vêm para o laser. Que antes a gente fazia, a pessoa chegava, daí a gente passava, aí ela ficava na sala de espera esperando, daí ela voltava para outra sala para fazer laser, aí a gente achou melhor já fornecer a pomada do anestésico, a pessoa passa na casa dela, põe um plástico e vem, ela já vem pronta para fazer. E aí a gente faz essa ponteira reta no introito e a gente faz também nos lábios vaginais, na parte da vulva toda, porque, como estimula o colágeno, a vulva fica um pouco mais firme também, e, com o passar do tempo, além da falta de estrógeno, a falta de colágeno natural já deixa ela um pouco mais flácida, então é bom para isso também. Inclusive, os procedimentos de depilação com cera, essa puxada da cera deixa a pele também mais flácida. Então, é bom para esses casos também, para melhorar a firmeza do local. E agora vai ter um procedimento de fora. Para o tratamento da atrofia do introito essa ponteira e reta. No restante da vulva, para a produção de colágeno, para ela ficar mais firme, a gente usa a ponteira reta, que é o que a gente vai fazer agora. Tem mais um, não tem? Aí vocês vão ver o de fora. A gente vai fazendo os pontos. Mas as pessoas não sentem nada com esse anestésico. A gente prepara a tetracaína com lidocaína e funciona muito bem como anestésico. O próximo. Bom, aqui é para vocês verem uma vagina, uma biópsia, um resultado histológico de uma... Esse aqui é do professor Salvatore, a cortesia dele, da Itália, de Milão, com a vagina bem atrófica, e aí vocês veem a mucosa toda estabelecida. Isso daqui são 2 meses depois de uma sessão. Então, ela já fica com aumento das camadas celulares, com mais vasos sanguíneos e totalmente restabelecida. Próximo. Bom, aqui tem os nossos contatos, se alguém tiver alguma dúvida. E aproveito também já perguntar se alguém quer tirar alguma dúvida sobre o laser. Essa é a última da nossa apresentação de hoje. Se alguém quiser falar alguma coisa. Bom, sendo assim, agradeço a Stephanie aqui, agradeço todo mundo pela atenção.